nossas mãos a Ti, Senhor. Nós declaramos que não somos nada, Senhor, que somos pequenos diante da Tua grandeza, Senhor. Ó Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque forte é o Teu nome, forte é o Teu Filho, Senhor, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor, para engrandecer o nome do Teu Filho, Jesus, nome que está sobre todo nome, Deus. Senhor, como é bom, Senhor, estar na Tua casa, Deus. Senhor, perdoa-nos, Senhor, agora. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, Senhor. Perdoa a nossa pequenez, Senhor, diante de Ti, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que muitas vezes, Senhor, nós Te desagradamos, Senhor. Nós entristecemos o Teu coração, Senhor, com as coisas desse mundo, Senhor, com as coisas pequenas que nós deixamos, Senhor, sobre o Teu nome que é tão grande, Deus. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a olhar para Ti, Senhor, e somente para Ti. Ajuda-nos a prosseguir para o alto, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos do Teu favor, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Obrigada, Pai. Senhor, nós queremos agora Te render honras e glórias, Senhor. Queremos entoar louvores, cantar para Ti, Senhor. Esquecer de tudo que está lá fora, Senhor. Somente louvar o Teu nome, Senhor. Ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor. Descansar no Teu colo, Senhor. Ó Deus, como é bom sabermos que temos um colo para descansar, Pai. Obrigada, Pai. Recebe agora, Senhor, a adoração da Tua igreja, Senhor. Recebe as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. Nós cremos que o Senhor já fez tudo por nós.
Glória a Deus. Irmãos, ainda em louvor, ainda em adoração, nós vamos, irmãos, estar diante do altar nesse momento, trazendo a nossa oferta, trazendo nosso louvor, nosso cântico e trazendo também aquilo que o Senhor mesmo tem dado às nossas mãos. Amém? Então, compareça agora, louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Esse tempo é o tempo de nós nos alegrarmos em Deus, que, como diz a palavra, Ele é o provedor de todas as coisas, não só questões materiais, meus irmãos, mas principalmente naquilo que ninguém poderia fazer por nós, naquele que ninguém, meus irmãos, poderia nos salvar, mas o Senhor nos salvou. E a palavra de Deus diz assim, que Deus, Ele prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós, sendo nós seus inimigos. E a Bíblia diz assim, e não nos dará também com Ele todas as coisas? Irmãos, Ele nos deu o que ninguém poderia nos dar. Ele nos deu, irmãos, a salvação em Jesus Cristo, pelo seu Filho. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos dará também com o Filho todas as coisas. Tudo que temos, tudo que recebemos, meus irmãos, só temos e recebemos, meus irmãos, porque foi dada no Filho. E a palavra em Romanos 11, meus irmãos, diz assim, que é dele, por Ele e para Ele, falando do Filho, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Vamos louvar o Senhor. Deixa minha vida.
Obrigado, Senhor, obrigado por esse momento, obrigado, Senhor, porque podemos cantar ao Senhor, invocando o Teu santo nome, invocando a Tua presença, invocando o Teu Santo Espírito, que em nós habita, que em nós opera. Te bendizemos, Senhor amado, porque precisamos de Ti, necessitamos de Ti, Senhor amado, de Tua bondade, fidelidade, graça e amor, cada dia das nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo de louvor, por esse tempo de adoração, por esse tempo de comunhão contigo, Senhor amado. Obrigado, Senhor. Ó Deus amado, a Tua palavra nos diz, nos ensina, Senhor, que quando temos, ó Deus amado, se temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Teu sangue. Obrigado, Senhor, por Tua graça, por Tua fidelidade, bondade e amor. Recebe a nossa oferta, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Purifica e santifica, Pai amado, e aceita, Senhor amado, ó Deus amado, em nome de Jesus. Nós pedimos, ó Deus amado, perdoa, purifica e santifica, e assim, ó Deus amado, o Teu nome seja engrandecido. Oramos consagrando tudo a Ti, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Abra a tua Bíblia então, em Êxodo capítulo 2, acho que não preciso de microfone, os irmãos quiserem sentar mais para frente aqui, meus irmãos, aí nós só deixamos a captação aqui, ali do celular. Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 2. Nós vamos continuar, meus irmãos, essa bênção que é a Bíblia, né? A palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Bom, se ela é lâmpada, se ela é luz, quem tem a palavra de Deus não anda em trevas. Então, tem o seu caminho iluminado, tem o seu caminho, meus irmãos, dirigido por essa luz que é a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus nos diz que quanto mais nós a conhecemos, menos nós erramos. Olha que benção. Erramos o quê? O caminho. O caminho, meus irmãos, porque não tem coisa pior do que você andar um caminho com a luz apagada. Já andou? Já tentou? Um dia, meus irmãos, eu eu rachei a minha testa, porque eu fui tentar andar num quarto escuro, não conhecendo o quarto, o caminho para chegar no banheiro, e eu fui, meus irmãos, me arriscar de madrugada em chegar até o banheiro com a luz apagada. Primeiro pilar que tinha no meio do quarto, era um hotel, o primeiro pilar que tinha, meus irmãos, eu dei uma testada, meus irmãos, e quase que eu desmaiei. Por quê? Porque andar, meus irmãos, com a luz apagada não dá certo. Então, a palavra de Deus, ela tem essa função, de tantas funções que tem, meus irmãos, tem função de acender uma lâmpada ao nosso caminho, porque ela é luz para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é, meus irmãos, o poder de Deus, amém? Então, quando nós vemos e fazemos um estudo sistemático da palavra de Deus, pegamos, meus irmãos, aí, palavras, capítulos, versículos, nós já estudamos Romanos, nós já estudamos as 4 cartas da prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Nós já estudamos Atos dos Apóstolos, nós já estudamos Gênesis, e agora nós estamos começando aí essa aventura, né? Ler o livro de Êxodo, ou meditar nele em detalhes. É lógico que nós não vamos nos deter em cada detalhe, porque, meus irmãos, ficaríamos aí 20 anos só para ver o livro de Êxodo. Mas nós vamos fazer um voo panorâmico, e alguns detalhes nós vamos mencionar, mas tem muitos detalhes. Cada versículo tem detalhes, meus irmãos, que é aprendizado para a nossa vida hoje, de como nos comportar,
de como acertar com os acertos dos servos do Senhor, de como não errarmos com os mesmos erros que eles erraram. Então a palavra de Deus, ela é instrução para a nossa vida. É a palavra que nos salvou, fomos gerados de novo pela palavra, e ela também é instrução para a nossa caminhada. E louvado seja Deus. Obrigado. Então, Êxodo capítulo 2, sem mais delongas, vamos para a leitura do versículo 1, capítulo 2, do 1 ao 25, amém? Acompanha aí, se você trouxe seu caderno, sua caneta, anote o que você achar importante, e vamos, meus irmãos, ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E armando o menino, postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma das amas das hebreias que cria esse menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva esse menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo já o menino grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. E aconteceu que naqueles dias, que sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos, e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio, e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem te pôs a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-na dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muito desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Esse capítulo, irmãos, fala do nascimento do libertador de Israel.
ou dos filhos de Israel. Nós vemos nesse capítulo a providência de Deus, como vemos desde o capítulo 1 de Gênesis. O Deus da providência. O Deus que providencia todas as coisas para o seu próprio plano de redenção. O plano de redenção, meus irmãos, foi escrito por Deus, foi estabelecido por Deus, e o próprio Deus, meus irmãos, ele faz com que o plano de redenção dele aconteça. A palavra de Deus diz, meus irmãos, lá em Hebreus capítulo 12, que aquele, meus irmãos, que é também o protagonista daquilo que ele mesmo escreveu, porque essa obra está exatamente na mão do Deus Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso, irmãos, porque ninguém poderia salvar-se a si mesmo e nenhum outro poderia salvar alguém, humanamente falando. O próprio Jesus disse: pode um cego guiar outro cego? É uma pergunta retórica, é uma pergunta, meus irmãos, que já está embutida nela a resposta. Jesus, meus irmãos, ele era cheio dessas perguntas retóricas, o apóstolo Paulo também. E quando ele faz, pode um cego guiar outro cego? Absolutamente não. Mas do que ele está falando? Eu posso salvar alguém? Eu posso levar alguém a abrir os olhos? Não, não pode. Mas Deus, meus irmãos, por sua graça, e por isso que é graça, Deus por graça, não por merecimento, não porque nós fazemos, não por isso ou por aquilo, porque Deus, na sua infinita graça, meus irmãos, ele abre os olhos, ele ilumina o entendimento, ele prepara o coração, e o Espírito Santo vem e toma, e regenera, e revela a palavra, e faz tudo novo. Amados irmãos, isso está na mão de Deus. Porque Deus faz assim, porque Deus faz daquele jeito, daquele outro jeito, meus irmãos, isso não está em nós questionar. Porque quem questionou Deus e teve paz. Talvez muita gente hoje está perturbada, não descansa em Deus por causa disso. Mas quando nós falamos de providência de Deus, nós temos que saber que Deus está no controle de todas as coisas. Joquebede entendia bem isso. Anrão entendia bem isso. A Bíblia diz que eles eram da tribo de Levi. Já começa, meus irmãos, a mostrar ali as descendências do filho de Jacó. E aqui, meus irmãos, o terceiro filho de Jacó, Levi, vai começar, meus irmãos, a mostrar a sua descendência. É lógico que eles não eram filhos imediatos, porque já tinha passado alguns tempos. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que um varão da casa de Levi casou-se com uma filha de Levi. Não se sabe se era uma neta, provavelmente fosse, ou bisneta talvez de Levi. Mas o interessante, meus irmãos, é saber que uma tribo não se casava com outra tribo. O relacionamento dele, meus irmãos, era dentro da mesma tribo. Então, meus irmãos, eles eram parentes, e provavelmente, meus irmãos, Anrão casou com a sua tia, ou com sua prima, ou, meus irmãos, eles eram parentes, porque eles eram todos filhos de Levi. Então Moisés, meus irmãos, ele era da tribo de Levi. Moisés era um levita, um genuíno levita. A Bíblia diz, amados irmãos, que quando Joquebede teve um menino, o menino era formoso. Para a mãe, irmãos, todo menininho que nasce, menininha que nasce, é formoso, né? É a coisa mais linda. Tem cara de joelho, mas para o pai, para a mãe, é a coisa mais formosa que existe. Não é verdade? Era tão formoso que ela escondeu por 3 meses. Esse 3, ele já aponta para alguma coisa importante. Toda vez que você na Bíblia vê 3, está apontando, meus irmãos, para a ressurreição. Lá em Oséias capítulo 6, versículos 1, 2 e 3, tem uma menção muito interessante a respeito de 3.
Vamos dar uma olhadinha? Segurem Êxodo aí, mas lá em Oséias que fica ali nos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias. No capítulo 6 fala assim: depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, ele fala que depois de 2 dias, o que aconteceu no primeiro dia? Ele fez a ferida, mortos nos nossos pecados e delitos. Efésios capítulo 2. No segundo dia, nos dará vida, e ao terceiro dia, nos ressuscitará, e viveremos diante dele. E aqui a palavra de Deus, meus irmãos, a respeito do 3, tanto aqui, em toda a Escritura, mostra, meus irmãos, o que Jesus fez por nós. Ele, em 3 dias, a palavra lá também de Abraão, caminhando 3 dias, o seu filho, que para Abraão já estava morto, mas ele caminha 3 dias, e lá no terceiro dia, é como se fosse a ressurreição de Isaac, que volta ali para o seu acampamento. E aqui, meus irmãos, Joquebede esconde-o por 3 meses. Moisés era para estar morto, porque a ordem do faraó é que todas as crianças nascidas meninos morressem. Mas essa mãe esconde esse menino. Primeiro, é lógico que eu falei que nós não vamos em cada detalhe, porque cada versículo tem detalhes importantes. Nós vamos passar por alguns, mas aqui eu quero falar com os irmãos uma coisa muito interessante. Quem, depois de um decreto do rei, de que todos os filhos nascidos meninos fossem mortos, ia querer engravidar? As pessoas falam hoje, meus irmãos, a crise. Não vou constituir família, não vou casar, não vou ter filho, porque, olha, imagina como eu vou colocar um filho no mundo, nessa situação, não. Já pensou se Joquebede pensasse assim, como muitos pensam hoje? Não nasceria o libertador de Israel. Uma coisa para se pensar, né? Porque, meus irmãos, muitos dos que estão nascendo hoje, que vão nascer, meus irmãos, nesse tempo de fúria, nesse tempo de tribulação, nesse tempo, meus irmãos, o inimigo está se levantando cada vez mais, mostrando as suas garras. Pode nascer, meus irmãos, um homem de Deus que vai dar grande livramento ao Brasil, talvez, ou a algum lugar desse mundo. Então, Joquebede não pensava assim, nem Anrão, mas eles falaram: nós vamos ter um filho, e Deus pode usar esse nosso filho para ser um grande libertador, para ser um abençoador, para ser um homem de Deus. E nós, meus irmãos, geramos filhos para a glória de Deus. Amém? Os irmãos que têm filhos, nós geramos filhos para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus vai tratar com ele na caminhada, com ela na caminhada, é outro papo. Mas, meus irmãos, nós temos que saber que Deus é Deus de milagres, e Ele fez um milagre na vida de Moisés, como Deus pode fazer um milagre na vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que então ela pega uma arca, coloca o menino, reveste de betume. Interessante, meus irmãos, que a mesma obra que o parente deles, há tempos atrás, tinha feito. Quem? Noé. Noé não faz uma arca, reveste de betume pés, de piche, para não entrar água, faz mesmo. Só que aqui é um formato em miniatura, uma arca em miniatura. Uma arca em miniatura ali, para quem? Para Moisés.
Aquela arca, meus irmãos, que Noé fez, tão grande, tinha mais animais do que gente. Agora ele vai fazer uma arca, só vai ter um menino dentro dela, mas através desse menino, meus irmãos, aqueles que não entraram na arca vão sair do Egito agora libertos, com grande fortuna, com grande poder de Deus, pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Então são apontamentos, meus irmãos, que nós vemos em cada versículo. Armando o menino, Miriam, então, meus irmãos, Joquebede, ela teve 3 filhos, Miriam, Arão e Moisés. Nós vamos ver essas 3 figuras, esses 3 irmãos, Miriam, meus irmãos, mais velha, depois Arão e depois Moisés, o caçulinha. E a palavra de Deus diz que, na estratégia de Joquebede, de fazer com que esse menino fosse lançado às águas, e Deus, pela sua infinita providência e misericórdia, levasse esse menino, porque ela sabia, amados irmãos, nós vemos ocultamente, ela sabia que Deus era poderoso para guardar o menino e fazer através dele uma grande obra. Era isso que estava no coração de Joquebede, era isso que estava no coração de Anrão, era isso que estava no coração de Miriam, era isso que estava no coração de Arão, da nossa família, da tribo de Levi, vai sair um homem de Deus. Louvado seja Deus. E essa arca então caminha pelo rio, aquele rio cheio de crocodilos, aquele rio, meus irmãos, que era, meus irmãos, um lugar que para eles, egípcios, era um lugar de culto, era um próprio Deus para eles. Dali, meus irmãos, Deus faz com que Moisés fosse tirado. E vai ser tirado por quem? Por quem? Pela própria filha de Faraó. O Faraó, o egípcio, meus irmãos, que não gostava de 3 classes de pessoas. Quem? Primeiro, hebreus. E a hora que ela tira esse menino, a primeira coisa que ela fala é filho dos hebreus. E o que ela faz? Rejeita, joga no rio de novo, joga para os crocodilos, deixa morrer lá naquele rio, porque a ordem do meu pai é que todos os meninos fossem mortos. É isso que Deus deixa acontecer? Não. Por quê? Porque Deus, na sua providência, faz com que os corações mais endurecidos sejam transformados em nome de Jesus. Porque Deus é Deus. Deus não é o Deus que forma os corações dos homens? Mais para frente nós vamos ver Moisés queixando. Ah, Senhor, eu não sei falar, nem de hoje, nem de ontem, nem de 3 anteontem, eu não sei falar, minha boca é pesada, eu sou pesado de boca, eu sou meio ignorante, eu sou meio, não sei o que ele quis dizer com isso, meus irmãos, se ele era duro nas palavras, se ele era, não se sabe, a Bíblia diz, meus irmãos, que ele era o homem mais manso que já existiu sobre toda a terra. Mas esse homem manso que a Bíblia diz, meus irmãos, matou um egípcio. Então nós precisamos ter alguma noção de o significado de mansidão, pesado de boca. Mas Deus fala assim, mas não sou eu quem faço a boca? Mas não sou eu quem forma o coração? Não, Senhor, mas eu não sei falar. Mas não sou eu? Lá em Romanos capítulo 9 vai falar assim, que uns eu endureço, que outros eu amoleço, tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, falando do próprio Faraó, lá no capítulo 9 de Romanos. Amados irmãos, Deus é Deus. E ele tira esse menino, e quando a filha de Faraó pega esse menino, outra obra de providência divina, a Miriam, espertinha, pensa numa menina esperta, ela vê a filha de Faraó pegando o menino, ela chega junto dela e fala, você quer que eu vá pegar uma babá para ele? Das hebreias. O que a filha de Faraó podia falar? Não, hebreias não, nós temos um monte de babá egípcia aqui. Não falou isso, falou, vai. E Miriam vai, traz quem? Joquebede. E a filha de Faraó assim, eu vou pagar salário, você vai receber para criar o seu filho. Olha, irmãos,
Que obra! E depois o menino grande, a Joquebede leva o menino para a filha de Faraó. Entregou, irmãos. Ela podia segurar? Não, é meu filho, é meu filho. Não, o nosso filho é filho de Deus. A nossa filha é filha de Deus. Lembra de Jacó segurando Benjamim? Não vou deixar ele ir para o Egito. Não. Quando ele liberou, todos eles foram alimentados. Agora Joquebede está com um filho na mão. Ela devolve para a filha de Faraó ou ela segura? Se ela segura, todos morrem no Egito. Se ela libera, Moisés vai ser o libertador do povo. Cada versículo, meus irmãos, tem segredo de Deus para o nosso coração. Depois, então, de grande, ela chega, Joquebede chega na casa da filha de Faraó e fala, está aqui o menino. Está aqui o menino que não tinha nome, porque naquela hora ele é batizado. A filha de Faraó vai falar assim, o nome dele é Moisés, porque eu tirei da água. O nome dele vai ser Moisés, porque da água eu tirei. Que coisa impressionante, irmãos. Que coisa, quantos milagres Deus faz nas águas. Nós falamos semana passada, meus irmãos, que ovelhas não bebem águas agitadas. E essas águas, meus irmãos, estavam cheias de crocodilo. Que ovelha que vai chegar perto de umas águas turbulentas dessas? Chega. E às vezes, meus irmãos, é aprendizado nosso, para a gente aprender. Às vezes a gente fala, por que as ovelhas não vêm? Às vezes a água está muito agitada, muita bateção de cavalo selvagem batendo nas águas, crocodilos, as ovelhas não vêm. Mas, das águas agitadas, Deus levanta servos valorosos da parte de Deus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz, amados irmãos, que então, naqueles dias, Moisés sendo grande, 40 anos, essa explicação está lá em Atos capítulo 7. Como que eu sei que são 40 anos? Está em Atos 7, versículo 23. Nosso irmão diácono lá, esqueci o nome dele, vai pregar a palavra, Estevão, obrigado. Estevão, ele vai pregar a palavra e ele vai mencionar que Moisés saiu do palácio com 40 anos. Irmãos, 40 anos ele ficou dentro do palácio. Quer dizer, ele foi criado pela sua mãe na sua idade mais importante, que é onde a cabeça, o cérebro, onde a cabeça é formada, onde o cérebro, onde os pensamentos são ajustados, é o momento mais importante, é onde você ensina a criança, e a criança, quando for velha, não vai se esquecer. É o momento da infância, a primeira infância, é onde a criança vai aprender de Deus. E quem que a ensinou? Quem que ensinou essa criança? O papai e a mamãe. Esse trabalho não é um trabalho da escola bíblica, não é o trabalho dos professores da escola secular, não é. Esse papel é do papai e da mamãe. Joquebede e Anrão ensinaram o Moisés a respeito de Deus. Ele estava formado. Então, quando ele chega na casa da filha de Faraó, ele já sabe, ele tem noção de quem é o seu povo, de quem é Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele sabe tudo, foi ensinado, foi capacitado por Deus. Cabeça formada. Mas aos 40 anos ele sai do palácio, irmãos. Aos 40 anos ele sai da mordomia. Aos 40 anos ele fala assim, deixa eu dá uma olhadinha para fora lá. E quando ele sai, irmãos, o que ele encontra? Ele encontra um egípcio batendo no seu irmão hebreu. Ele encontra um egípcio espancando.
Ele olha para um lado, olha para o outro, ninguém está vendo, nenhuma câmera filmando. Hoje você entra no mercado, irmãos, tem lá uma plaquinha, sorria, você está sendo filmado. Você vai na farmácia, sorria, você está sendo filmado. Você sai na rua, se acontecer alguma coisa, se acontecer um acidente, a pessoa estiver morrendo, a pessoa vai morrer, mas tem 40 pessoas em cima dela filmando. Já viu isso? Naquele tempo não tinha nada disso. Então Moisés falou assim, olhando, não tem nenhuma câmera escondida. Amém. E escondeu embaixo da terra, embaixo do tapete. Coisas escondidas debaixo do tapete, uma hora ou outra vem a luz, porque a luz, tudo manifesta. Essa luz da palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, meus irmãos, a luz tudo manifesta. Não há nada escondido que não seja descoberto, diz o Senhor Jesus. Não há nada em oculto que não venha à luz, disse o Senhor Jesus. No outro dia ele saiu de novo. Começou a pôr as caras de fora, né? Começou a sair do palácio. E agora ele vê um hebreu brigando contra o hebreu. No dia anterior ele vê um egípcio maltratando o hebreu. Agora ele vai ver um hebreu brigando com um hebreu, irmão com irmão. Um egípcio brigando, irmãos, até lá vai, né? Porque os homens não gostam de hebreus, não gostam de pastor, não gostam de ovelha, irmãos, chibata na turma, que já estavam escravizados. Aliás, é o terceiro faraó que eles estão vivendo aqui, vão viver. É o terceiro que vai entrar no poder aqui, depois do faraó de José. Moisés olha para isso, irmãos, e ele chega para defender os irmãos, porque Moisés era um cara que defendia. Moisés era um cara, meus irmãos, que ele apartava a briga. Moisés, meus irmãos, era um cara que ele chegava, nós vemos por 3 vezes aqui, nós vemos na primeira, quando estava o egípcio e o hebreu. Agora, quando está o hebreu com o hebreu, nós vemos Moisés. Nós vamos ver Moisés. Depois tem mais um momento lá na frente, versículo 17, que ele lá já em Midian, ele vai defender quem? As filhas de Jetro, ou de Reuel. Era um cara, meus irmãos, fora do comum. Moisés. Pesado de boca, não sabia falar muito bem as palavras, era, meus irmãos, meio ignorantão, era meio braventão, era manso, apesar disso, era manso, as pessoas falam que ele era gago. Não se tem, estudiosos não defendem muito essa tese de gaguejar. É mais, meus irmãos, de não saber falar, um bruto mesmo, mas era manso. O que esse manso mostra? Humildade. E não uma pessoa mansa, assim, pode cair o mundo que eu estou lá manso. Moisés era um cara humilde, irmãos. E ele aprendeu com quem isso? Com papai e mamãe, Joquebede e Anrão. E aqui então, o irmão dele, o hebreu, fala assim, viu? Quem te colocou por juiz? Quem te pôs, versículo 14, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Você que é líder, ou que Deus te fizer um dia líder, saiba de uma coisa, ninguém é totalmente aceito se antes não for totalmente rejeitado. Irmãos, isso é uma linha, meus irmãos, de liderança. Quem te fez maioral aqui?
para você vir falar que nos defendeu. Os dois irmãos, dois hebreus falando com Moisés. Olha agora, irmãos. Quer fazer comigo o que você fez ontem com o egípcio? Câmeras escondidas, ninguém está vendo? Tá. Quem estava vendo? O irmãozinho de Moisés. Viu tudo, irmãos. E com isso, o que acontece com Moisés? Aquele que só saiu do palácio 40 anos porque ele pensava que era alguma coisa, ele pensava que era filho da filha de Faraó. Eu vou herdar isso aqui, tudo isso aqui vai ser meu. Pensava que era alguma coisa. Aos 40 anos que ele põe a cabeça para fora para ver quem realmente ele era. E a hora que ele pôs a cabeça para fora, meus irmãos, ele viu o quê? Viu o quê? Que ele não era nada. Que ele não era nada. E lá, meus irmãos, o impressionante esse versículo aqui, ó. Versículo 15. Ouvindo, pois, então lá no versículo 14, o hebreu o acusa, né? Fala, então temeu Moisés e disse, certamente esse negócio foi descoberto. Quer dizer, eu assassinei um homem, eu matei um homem. E temeu, e fugiu. E Moisés, meus irmãos, ele foi perseguido pelo próprio Faraó. Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. Olha só, veja se você reconhece essa passagem em algum lugar da Bíblia. Moisés, sucessor ao trono, porque ele era filho da filha de Faraó. De repente ele sai do palácio. Saindo do palácio, ele, meus irmãos, foge, sai do Egito fugido. Saindo fugido, ele vai para Midian. Indo para Midian, ele se assenta ao lado de um poço. Você já viu isso em algum lugar na Bíblia? Sim ou não? Porque Deus, meus irmãos, Deus, eu vi uma mensagem esses dias, Deus, Ele é Deus de padrão. Deus é Deus de padrões. E na Bíblia nós vamos encontrar padrões de tratativas de Deus com servos de Deus. Deus é Deus de padrões, irmãos. O Deus, mais para frente, nós vamos ver Deus falando para Moisés, faça conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Que Deus é Deus de padrões. E que padrão é esse? Não é o meu padrão, nem o teu padrão, é o padrão de Deus. Porque quando Deus vai fazer, meus irmãos, alguma coisa, Ele não olha, meus irmãos, para outra coisa, a não ser para quem? Para Ele mesmo. Lembra quando Deus vai abençoar Abraão? Lá em Gênesis nós já vimos isso. Visto que não havia ninguém maior que Deus, Deus o abençoou jurando por quem? Pela mãe, que a gente faz, né? Juro pela minha mãe, juro pelo meu pai, porque a gente vai buscar alguém maior que nós. Juro pelo... Mas Deus, meus irmãos, querendo abençoar Abraão, Ele fala, meus irmãos, que Ele jurou por Ele mesmo, porque Ele, vendo Ele, não viu ninguém maior do que Ele, porque não há ninguém maior que Deus. Louvado seja Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então Ele jurou por si mesmo, porque não há ninguém maior que Deus. Então o padrão que Deus analisa é Ele mesmo. E lá em Filipenses capítulo 2, meus irmãos, Deus usa esse mesmo padrão para falar de Jesus. Que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes anulou-se a si mesmo, antes esvaziou-se a si mesmo e se fez
homem, e sendo homem se fez servo, e sendo servo morreu, e morreu morte de cruz. É o mesmo padrão. É o mesmo padrão. E ele fez isso com José também, lembra? José na casa do pai, de repente, meus irmãos, ali seus irmãos o invejam, ele sai da casa do pai, de repente da casa do pai, ele vai para uma cova sem água, da cova sem água, ele é vendido como escravo, ele vai para o Egito, do Egito, meus irmãos, ele vai para uma prisão, da prisão ele é servo de prisioneiros, meus irmãos, vai uma derrocada. Ninguém é totalmente aceito se antes não for totalmente rejeitado. Ninguém, meus irmãos, ninguém. A Bíblia usa o padrão. O povo com seus servos. Você é servo de Deus? Estamos dispostos a passar por isso? Moisés estava a ponto de lá em Hebreus capítulo 11, Moisés falar, esse versículo nós vamos ler porque é sensacional. Hebreus capítulo 11. Esse versículo, amados irmãos, deixa eu achar meu Hebreus aqui, sumiu o Hebreus da Bíblia. Lá no finalzinho da Bíblia, depois de Tiago, ou antes de Tiago, né? Antes de Tiago, Hebreus. Hebreus 11, versículo 24. Olha o que está escrito. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O que Moisés tinha a escolher? O gozo do pecado ou ser maltratado? O que ele escolheu? O que alguém escolheria? Ter tudo do bem, do melhor, do bom, do melhor, mas não estar no centro da vontade de Deus, ou ser maltratado com o povo de Deus e fazer a vontade de Deus? Qual a escolha de Moisés? Ele rejeitou ser filho, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou. Você vai ser rei, você vai dominar a potência do mundo, você vai ser presidente dos Estados Unidos. Não quero. Quero ser maltratado com o povo de Deus. E por que ele fez isso? E por que ele fez isso? O que o despertava para isso? O que o levava a isso? O quê? Os irmãos enxergaram aí? Versículo 24. O que o levou a isso? Pela fé. Pela fé. Pela fé, tendo em vista a recompensa. Pela fé, irmãos. Pela fé, ele viu o que ninguém via. Sem fé é impossível agradar a Deus, está lá no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Moisés, pela fé, ele viu o que ninguém via. Que ele sim ia ser maltratado com o povo de Deus e pelo povo de Deus. Não é só com o povo, mas pelo povo. Porque os irmãos vão ver que Miriam se levantou contra Moisés, a ponto de sair uma lepra na testa dela, porque ele casou com uma cuxita. Nós vamos ver, meus irmãos, Datã, Corá e Abirão se levantando contra Moisés, e a terra engoliu os vivos. Nós vamos ver, meus irmãos, tudo isso. Ele não só sofreu com o povo de Deus, ele sofreu por causa do povo de Deus. Mas pela fé, ele viu o que ninguém via.
E é exatamente Cristo, irmãos. A palavra de Deus lá em Isaías 53 fala, meus irmãos, que ele viu o penoso trabalho da sua alma, mas vendo o penoso trabalho da sua alma, ele ficou satisfeito, irmãos do céu. Por isso que ele é autor e consumador da fé, dessa fé, de ver o que ninguém vê. Porque Moisés poderia escolher ficar no trono, ficar filho da filha de Faraó. Ia gozar de todas as dádivas do Egito. Mas ele recusou. Obrigado. Que fase da vida foi lhe oferecido isso? Provavelmente, meus irmãos, na última fase da sua vida, aos 80 anos, quando ele volta para o Egito. Provavelmente. Moisés, está de volta, vem aqui, você é o nosso príncipe, você vai ser rei aqui. Eu estou aqui para libertar um povo que está cativo nessa terra. Não foi exatamente o que Jesus fez por nós, irmãos? Deus nos usa padrões. Deus usa padrões para mostrar aquilo que ele ia fazer com o seu filho. O que ele fez com José, ele ia fazer com Jesus. O que ele fez com Moisés, ele ia fazer com Jesus. O que ele fez, meus irmãos, em toda a Bíblia, estava apontando para Cristo. E em Êxodo, nós vamos ver tudo isso. Nós vamos ver o Cordeiro Pascal, nós vamos ver, meus irmãos, ali, tantas coisas acontecendo, meus irmãos, e tudo estava apontando para o plano de redenção que estava na mão de Deus. Caminhando por finalmente aqui, irmãos, capítulo 2, a palavra de Deus diz que, depois dessa derrocada de Moisés, ele chega em Midian, e ele, assentado à beira de um poço, de repente, meus irmãos, chega 7 moças a esse poço. E quando chega essas 7 moças, tinha uns encrenqueiros lá que lançaram sobre ela e expulsaram elas dali. Moisés, meus irmãos, ele faz o quê? Vai defendê-las. 7 moças. Vai defendê-las. Lá em Apocalipse, meus irmãos, fala das 7 igrejas que o Senhor defende, que o Senhor ama, que o Senhor escolheu. Apesar do Senhor exortar, apesar do Senhor lançar ali, meus irmãos, ali a exortação para se arrependerem, meus irmãos, o Senhor ama. Até a própria, meus irmãos, igreja lá de Laodiceia, que o Senhor exortou tanto. Ele fala assim, eu corrijo aqueles que amam, por isso que ele estava exortando a igreja de Laodiceia. Porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama. E essas 7 mulheres, meus irmãos, chegam ali e Moisés defende elas. Defende. Aí essas mulheres chegam para Reuel, Jetro, mais para frente vai falar o nome Jetro. Fala, um egípcio nos livrou. Olha, interessante também que nós aprendemos aqui. Moisés, ele era hebreu e egípcio. Paulo era. Que Paulo era? Romano. Judeu e romano. Então Moisés era hebreu e egípcio. 2 nacionalidades. Ou duas linhagens. Lógico que ele era hebreu de sangue, assim como Paulo. Paulo era hebreu de sangue, mas ele tinha cidadania romana. Assim como Jesus. Jesus era o quê? Jesus era judeu. Judeu. Mas ele também era chamado de Nazareno. Mas também era chamado de... Tem uma música do Fernandinho. Galileu, Jesus. Então ele era judeu,
galileu e nazareno. Judeu, porque ele é da tribo de Judá. Ele foi chamado de Galileu, porque ele morou a maior parte da sua vida na Galileia, da onde também faz parte Nazaré, onde ele viveu com sua família. Foi expulso de lá, né? Era nazareno, e Galileu, porque era toda aquela região ali da Galileia, conhecido como a Galileia dos gentios. Olha que maravilha! E eram, meus irmãos, Galileu, Nazareno, eram pessoas rejeitadas, porque lembra lá quando falam para Filipe, fala para Natanael, encontrei o Messias, ele é lá de Nazaré, é lá da Galileia. Lá ele fala assim, nunca se levantou profeta na Galileia. Mas ele era judeu. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo, irmãos. Porque quem é de Cristo, meus irmãos, ele tem uma nova nacionalidade. A nacionalidade dele é do céu. Do céu. E Moisés entendia isso, irmãos, porque ele, quando ele chega na casa do Jetro, ele recebe o que do Jetro? Um presente. Reuel. Reuel significa amigo de Deus. Quando ele chega na casa do Reuel, ele recebe presente. Ele defendeu as meninas, irmãos. O que Reuel dá para ele? Zípora. Moisés consentiu em morar com aquele homem. Ele era de Midian. Midian, meus irmãos, quem era Midian? Midian era filha de Abraão com Quetura. Depois que Sara morreu, ele casou-se de novo com Quetura e teve um filho chamado Midian. Então essa terra, meus irmãos, Jetro, era dessa terra, terra de Midian. Os midianitas. Então ele chega lá, o sogro era sacerdote, tinha conhecimento de Deus, e ali, meus irmãos, Moisés passou, além da sua infância, passando criado aos pés do papai e da mamãe, agora com 40 anos ele vai ser criado aos pés de Gamaliel, não, criado aos pés de Jetro, como Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, ele vai ser criado agora junto com Jetro, vai ser ali, receber conselhos, aprender. Lógico que a cabeça dele já estava formada, conhecia quem é Deus, sabia de tudo, quer dizer, quase tudo, muitas coisas aprendeu com o sogro. E ele então recebe a filha Zípora como esposa, e ele tem um filho. Qual o nome que ele põe no filho? Gerson. O que significa Gerson? Peregrino. Peregrino. O que é peregrino, irmãos? O que é peregrino? Eu estou no mundo, mas não sou desse mundo. Quem diz assim, quem entende isso, ele é um Gerson, um peregrino. E foi o primeiro filho de Moisés, Gerson, como que dizendo, eu não sou desse lugar, eu não sou do Egito, eu escolhi, eu recusei todas essas coisas, eu prefiro ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Que palavra, né, irmãos? Que palavra. Versículo 23, aconteceu depois de muitos desses dias, morreu o rei do Egito. Então vamos ver, são três reis do Egito aqui. O primeiro, amigo de José, que escolheu José para ser o governador do Egito. O segundo, depois, provavelmente de 30 anos, não foi muito tempo, irmãos, 30 anos. Porque a Bíblia fala de 400 anos que eles tiveram no Egito, depois fala de 30 anos, e provavelmente essa diferença dos 400 para 430 foi o tempo que o povo esqueceu de José. 30 anos, irmãos. Uma geração.
Aí levantou-se um rei que não conhecia José. Então esse é o segundo faraó. E agora, o terceiro faraó. Passado muitos dias, morreu o rei do Egito. Agora o terceiro rei do Egito. O que acontece? A carga deles fica mais pesada. A carga deles, meus irmãos, fica mais violenta. E a palavra de Deus fala, meus irmãos, que eles suspiraram por causa da servidão. Versículo 23. Suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. A opressão era tanta, irmãos. As chicotadas eram tanta. As perseguições eram tanta que eles não aguentavam mais, eles suspiravam. Sabe quando se dá uma puxada e não consegue vir o ar no pulmão? Isso é o suspiro. Suspiro não é aquele docinho que você põe lá, come lá com clara de ovo. Suspiro aqui, irmãos, é aquilo que você puxa, você não consegue ver o ar, não consegue ver saída, não consegue chegar ao ar nos pulmões. E a Bíblia diz que nessa situação, nessa servidão, o que eles fizeram? Clamaram. Clamaram. E o que aconteceu? O seu clamor subiu a Deus. No momento de angústia, meus irmãos, nós temos que clamar. Não adianta a gente reclamar, não adianta a gente falar mal do governo, não adianta a gente falar, o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo, o Lula é isso, o Lula aquilo. Não adianta, nós precisamos clamar. Porque Deus ouve quem clama e não quem murmura. O murmúrio, ele tapa os ouvidos de Deus, mas o clamor, ele faz Deus se inclinar para ouvir o que você pede. É maravilhoso, porque o povo começou a clamar. Clamar, meus irmãos, é oração em voz alta. Não era... eles começaram a clamar. Eu não sei se eles marcaram reuniões de oração, eu não sei, meus irmãos, se eles começaram a fazer umas vigílias na madrugada. Não sabemos, mas a palavra de Deus fala que o povo começou a clamar e o seu clamor subiu a Deus. Como incenso agradável a Deus, que diz lá em Apocalipse, que é a oração dos santos que sobe a Deus, o clamor do povo. Então a palavra de Deus fala, meus irmãos, que Deus ouviu o seu gemido e lembrou Deus do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia! Deus lembrou-se do seu povo. Louvado seja Deus. Concerto, aquele concerto que ele fez com Abraão, que eu vou dar filhos, nações para você, mais numerosas do que as estrelas que estão nos céus, mais numerosas que as areias que estão nas praias, apontando para uma linhagem de Ismael e apontando para uma linhagem de Isaque. E aqui, meus irmãos, é a linhagem de Isaque, é a linhagem, meus irmãos, da qual Deus ia levantar aquele que ia pisar a cabeça da serpente. Deus lembrou-se do concerto com Abraão, não só com Abraão, com Isaque, e não só com Isaque, também com Jacó. E o versículo 25, amados irmãos, é o mais impressionante. Nós lemos e repetimos, e vamos ler juntos novamente. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. E conheceu-os Deus. Atentar, irmãos, é prestar atenção, notar, considerar, atentar a favor. Porque tem o atentado contra também, né? Atentaram contra o primeiro-ministro. Mas esse atentar aqui, meus irmãos, no hebraico aqui, é o atentar, meus irmãos, de notar, de se lembrar, de considerar, de fazer bem e não de matar. Porque se Deus quisesse matar, meus irmãos, não provia das mãos de José pão para eles. É verdade? Se
Se Deus quisesse nos matar, Ele não enviava Jesus na cruz para morrer pelo nosso pecado. Mas Jesus, a palavra de Deus diz que Deus atentou Deus para os filhos de Israel. E outro verbo aqui, meus irmãos, e conheceu-os Deus. Então, atentar e conhecer, 2 verbos importantes, meus irmãos, no hebraico. O conhecer, meus irmãos, é sentir. Esse conhecer, meus irmãos, é um conhecimento de relacionamento. Porque a palavra no capítulo 3, nós vamos ver semana que vem, se Deus quiser, se Deus permitir, a palavra de Deus, meus irmãos, diz que Deus desceu do céu para ver a aflição do seu povo. Assim como Cristo desceu do céu, Ele se esvaziou da sua glória e veio até relacional, que Deus tem conosco e nós também temos que ter com Deus. Conhecer, meus irmãos, sentiu, relacionou-se, intimidade. Deus atentou e conheceu nossa necessidade, irmãos. A nossa necessidade de um Salvador. A nossa necessidade de um libertador. A nossa necessidade, meus irmãos, de alguém fazer por nós aquilo que ninguém poderia fazer. Mas Jesus fez. Jesus fez tudo por nós. A Lívia ministrando aqui já falou. Jesus fez tudo por nós. O que nós precisamos fazer? Nada. Pela fé. Pela fé, recusar os manjares desta vida, os manjares deste mundo, que são muitos, que se apresentam cada dia para nós, irmãos, dizendo, como o faraó falou para Moisés, viu, fica aqui, esquece desse povo, você vai ser maltratado com esse povo, como o diabo falou para Jesus, através de pessoas ali, se você é filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti e salva a nós também. Mas, irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. E todos aqueles que amam a palavra de Deus têm os seus pés iluminados para caminhar nesse mundo guardado pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre. Quando vier os manjares, o Espírito Santo fala assim, recuse. Porque é melhor ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O Senhor nos ajude, irmãos. Precisamos do Senhor. Porque sem o Senhor, João 15, 5, sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Que o Senhor nos abençoe. Esse é o nascimento de Moisés. Esse é o início do propósito do Senhor. Moisés já com 40 anos. Continuamos, se Deus permitir, quinta-feira que vem. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque podemos ver detalhes da Tua palavra, podemos ver que Tu és o Deus de padrões, o Senhor estabelece padrões, o Senhor não foge desses padrões, porque o Senhor, ó Deus amado, tudo que está escrito na Bíblia é para nosso conhecimento, para o nosso aprendizado, para nós vermos o Teu plano de redenção, para nós vermos, ó Deus amado, a obra que o Senhor fez no passado, todos eles apontando para Cristo, cada detalhe, cada, Senhor, ministração, cada versículo, cada palavra, tudo o Senhor está apontando para o Redentor, maior que Moisés, maior que Salomão, maior que Davi, maior que Jonas, maior do que tudo, maior que o templo, maior do que tudo é Cristo, porque Ele é autor e consumador da fé. Ó Deus amado, nós queremos caminhar de fé em fé, na fé de Cristo, que entregou tudo para ser nosso Salvador, nós também possamos depositar nele a nossa confiança, Pai, porque Ele fez tudo por nós, tudo por nós. Nós precisamos crer, nós precisamos, ó Deus, abrir o nosso entendimento, nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos, Senhor, Te buscar, nós precisamos, ó Deus, cada dia arrependido, voltar-se para o Senhor, Pai amado, porque o Senhor é cheio de misericórdia, cheio de graça e cheio de amor, Pai. Obrigado, Senhor, perdoa os nossos pecados, cobre-nos com a Tua graça e paz, que nós possamos aprender com todos esses escritos, ser, ó Deus amado, edificados, que nós possamos aplicar tudo isso ao nosso coração, ó Pai amado, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Te agradecemos, Pai, por esse momento, por esse tempo, Senhor, pelos irmãos que estão nos acompanhando na internet, pelos irmãos que estão aqui, por todos aqueles que vão assistir ainda, que Teu Espírito Santo fale ao coração,
em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, um bom resto de quinta-feira, um bom final de semana e até domingo, se Deus permitir. Domingo vai estar conosco, meus irmãos, pastor Marcel, da IEP Porto Feliz. Participe em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.